Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Lá na página 94, inicia com um textinho, essa parte que vocês podem estar lendo depois, fica de tarefa. Eu quero iniciar com vocês aqui no final da página 94, sobre as teorias da origem da vida. Essa parte da teoria da origem da vida, existem duas teorias, que é chamada de abiogênese e a biogênese. Então, a abiogênese, no caso, no início, desculpa, eu falei errado já, né? A biogênese, no caso, quem inventou, disse que o ser vivo nascia, no caso de matéria morta. Por exemplo, uma camisa com ramo de trigo gerava um rato. Então, de matéria inanimada, matéria bruta. Ela foi invalidada pela teoria da biogênese. Cuidado com isso, tá? A primeira teoria é a abiogênese, ela tem o A na frente. A segunda teoria, ela não tem o A na frente, tá? O que é a biogênese? Como que a biogênese conseguiu invalidar a teoria da abiogênese? Porque a biogênese, ela afirma que para existir um ser vivo, precisa ter um pré-existente, tá? Que é aceito até hoje. Para ter outro ser vivo, precisa ter um ser pré-existente, um ser vivo pré-existente. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. É um conteúdo bem tranquilo também de biologia, tá? Eu vou ler aqui com vocês essa parte, ó. Diz assim: no decorrer dos séculos, inúmeras hipóteses têm sido elaboradas na tentativa de entender se os seres vivos podem surgir de matéria inanimada, no caso, matéria morta, ou se depende necessariamente de outro ser vivo. Nesse sentido, podemos englobar todas essas hipóteses nas duas teorias, que é da abiogênese e da biogênese. A primeira teoria da abiogênese está lá na página 94 da apostila de vocês. O filósofo Aristóteles propôs que a vida surgia por meio de uma força vital presente em todos os lugares. Portanto, a vida poderia surgir até mesmo da matéria bruta, como, por exemplo, do lodo e do lixo. A partir dessa linha de pensamento, surgiu a teoria da abiogênese, ou também chamada da geração espontânea, vai ter uma questão. Então, ou nós podemos chamar de abiogênese ou geração espontânea. As duas formas estão corretas, tá? Segundo a qual os seres vivos podem nascer de matéria inanimada, então de matéria bruta. O médico e químico Helmont realizou um experimento tentando comprovar a teoria da abiogênese. Então, Helmut colocou em uma caixa uma camisa suja e com suor, juntamente com alguns ramos de trigo, deixando por alguns dias em uma sala escura. Após esse período, era possível encontrar filhotes de camundongos dentro da caixa. Dessa forma, ele tentou demonstrar que a vida teria surgido da matéria bruta. Aqui tem um exemplo da teoria dele. Agora, nós vamos iniciar a biogênese, que a teoria aceita hoje em dia, tá? A biogênese foi proposta na época para refutar a hipótese de surgimento da vida por meio da matéria inanimada. Sendo assim, a biogênese sugere que a vida só pode ser originada por meio de um ser vivo pré-existente. Aqui essa parte também terá uma questão sobre a teoria da biogênese. Precisa ter um ser vivo pré-existente para ter vida. O biólogo italiano Francesco Redi realizou o primeiro experimento para comprovar que a matéria morta não poderia dar origem a novos seres vivos. Ele utilizou 2 frascos contendo pedaços de carne crua. Um dos frascos ficou aberto, permitindo que as moscas entrassem em contato com a carne. No outro frasco foi colocada uma fina tela, permitindo a passagem do ar e impedindo a chegada das moscas. Só adicionar uma aluna aqui. Com o passar dos dias, no frasco aberto, era possível encontrar larvas desses insetos, enquanto que o frasco tampado permanecia sem larvas. Com esse experimento simples, a teoria da abiogênese, que dizia que a vida surgia de matéria bruta, ela começou a ser invalidada. Aqui um pouquinho sobre a pasteurização.
Então, Luiz Pasteur realizou um experimento para demonstrar que os micro-organismos, bactérias, por exemplo, também só poderiam surgir a partir de outros micro-organismos. Então, precisa de um ser vivo pré-existente para surgir outro. A pasteurização, que é o processo aplicado atualmente na indústria alimentícia, para garantir que não ocorra contaminação dos alimentos, recebe esse nome em homenagem a Louis Pasteur. Em sequência, aqui tem um texto na página 96 que diz assim: como então teria surgido a primeira forma de vida? Será de tarefa para vocês estarem lendo, tá? Na página 96, marquem aí, quem quiser ler. E as atividades estão lá na página 97 do conteúdo de hoje. São algumas questões bem tranquilas. Deixa eu aumentar aqui o PDF. Na verdade, arrumar para conseguir ver as mensagens de vocês também. Agora sim. Lá na página 97, Biologia, pessoal. A questão 1. Qual alternativa vocês acham que é correta? Quais são as teorias sobre a origem da vida que nós vimos na aula de hoje? Letra A, B, C ou D? Marcaram no caderno de vocês? A biogênese com o A na frente, pessoal, é a primeira teoria que o ser vivo, no caso, surgia da matéria inanimada, da matéria morta, ou também ela é chamada de geração espontânea. Então, a biogênese, ela não é aceita atualmente, ela foi invalidada pela teoria da biogênese. O que a teoria da biogênese diz? Que para existir um ser vivo, né, precisa de outro pré-existente. São as duas teorias, que é a letra B que nós vimos na aula de hoje. Ok? Até aqui? Letra B. Alguém sabe me dizer qual é a alternativa correta da questão 2 de biologia? Letra A. Um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo. Essa parte aqui é sobre biogênese. Letra B. A vida poderia surgir de matéria inanimada, que é sobre a biogênese. Sobre imutáveis e imortais, não está aqui no conteúdo da aula de hoje. Então, a alternativa correta é letra B. Tranquilo? Pessoal, entenderam essa parte desse conteúdo? Questão 3. Sobre a biogênese. Não é aceita pela ciência atual. Ela foi invalidada por qual teoria? Lembra que eu falei que a teoria da biogênese pode ser chamada de biogênese ou... Vocês estão online aí, pessoal? Cadê meus alunos que estavam respondendo matemática? Gostam de matemática e não gostam de biologia? A teoria da geração espontânea é a teoria da abiogênese, certo? Então, não é a letra B, tá? Letra A também não é o que nós estamos vendo, nem a C. A única que pode ser é a letra D, ok? Qualquer coisa, envie mensagem ali, pessoal. 3, letra D. Questão 4. Encontre as afirmações corretas sobre as teorias da origem da vida. A primeira alternativa, nós precisamos dizer se é verdadeira ou falsa, tá? Então, a teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce e reproduz e morre. Essa parte é a parte de biologia, estudamos em biologia, mas não é a teoria da biogênese. Qual que é a teoria da biogênese? A teoria da biogênese é que para existir um ser vivo precisa de outro pré-existente, ok? Então, a número 1 é falsa, coloca um F de falso. A 2, de acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra, né, no caso, pré-existente semelhante, que é a teoria da biogênese resumidamente aqui, está correta? A 2.
A 13 também está correta, pessoal. A teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta. Geração espontânea é o nome dado também para a teoria da abiogênese, ok? Tem esses dois nomes, ou abiogênese ou geração espontânea. As corretas são a 2 e a 3. A alternativa correta para assinalar na apostila de vocês é a letra D. Certo até aqui? Faltam só 3 questões. Agora apareceu as mensagens de vocês. Acho que é a minha internet que tá lerda, que vocês estavam respondendo. Agora que eu vi. Desculpa, tá, pessoal? Vamos lá para a questão 5. Vocês estão conseguindo escutar? Tá tudo ok, né? Lá para a questão 5. Vocês estavam respondendo e eu não tinha visto. Desculpa. Agora sim, a 5. A biogênese é uma teoria que... O áudio está baixo? Isso, a letra D admite que para o aparecimento de um organismo deve haver um indivíduo antecessor. Sempre dou a dica para os alunos usarem fone de ouvido também, tá? Porque eu tô falando bem alto aqui, tô com o microfone mais alto que isso, eu não consigo falar. E a configuração aqui também eu arrumei antes no máximo. A questão 5D, tá? Agora a questão 6. A figura abaixo representa o experimento de Francisco Rede. Seu experimento foi útil para o quê, pessoal? A, B, C ou D? Isso, invalidar a teoria da abiogênese, letra C, parabéns. E a última questão da aula de hoje é a questão 7. Vou grifar aqui, 6 é a letra C. Questão 7, pessoal. A pasteurização, processo pelo qual alguns alimentos são submetidos, atualmente foi inicialmente desenvolvido por Luiz Pasteur. Seu objetivo na época foi... Qual foi o objetivo? Vou subir um pouquinho. Lembra que nós falamos nessa parte de micro-organismos? Isso, letra C. Demonstrar que micro-organismos originavam-se de outros micro-organismos. A questão 8 não está no cronograma, mas depois fica de tarefa, quem quiser ler e anotar na apostila, tá? 8 é a letra B, correto. Se quiserem anotar, 8 é a letra B, para não ficar nenhuma questão em branco na apostila. 8B, mas marquem na apostila de vocês, que é para estudar para a prova, no caso, que é a prova com consulta, para olhar somente questão 1 até 7 desta página. Tranquilo esse conteúdo também, né? 1 a 7. Biologia na página 86, para vocês estarem lendo e refazendo ali. Alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigada, André. Nós finalizamos o conteúdo de hoje, tá? Então, semana que vem está no cronograma como feriado de carnaval. Não terá aula já semana que vem. Eu vou deixar uma atividade segunda-feira para vocês. Segunda não, na sexta-feira ali, tá? De artes. Eu tô lendo e tô falando, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já leio, tá? Tô lendo ali o que vocês estão mandando, já respondo vocês. Vou deixar uma atividade segunda-feira que vem de artes no grupo. São 25 questões só de artes para vocês estarem fazendo. Na verdade, segunda não vai ter aula. Vou deixar nessa semana já. Na sexta-feira ali eu vou colocar a atividade. Vocês terão uma semana para fazer até dia 27 de fevereiro, porque a próxima aula é só dia 27 de fevereiro agora. Dia 20 não tem aula. E é só fazer as atividades de artes ali, colocar um resumo no grupo, é bem tranquilo. Só seguir ali o resumo, responder as 25 questões. Das 25 questões, vocês lembram, né? Cada prova com 20 questões, então cairá 20 questões na prova de artes.
Se tiverem dúvidas, também pode estar enviando mensagem no meu WhatsApp, tá? E as respostas de artes eu vou enviar lá no grupo também para vocês, depois, semana que vem, ok? Mas se tiverem alguma dúvida, é só enviar lá no meu WhatsApp privado, ok? Só encaminhar no meu WhatsApp, porque o grupo está restrito, tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu só vou encerrar aqui a gravação, daí se quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar online, tá?